Gramado Notícias. Patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra. Venha desfrutar o melhor da vida. Claro, você merece o novo. E Incorporadora das Hortênsias. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje. Aeroporto chega a 88% dos voos que haviam antes da enchente. Mais de 10 mil pessoas marcaram presença nos primeiros dias do Natal Luz. A MAI completa 10 anos e traz para Gramado um espetáculo sobre a maternidade. Passeio pelo interior conta a história da imigração italiana em Gramado. Confira depois do intervalo. Ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência. No app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. A Incorporadora das Hortênsias é sinônimo de bom gosto e qualidade. Em cada detalhe você encontra funcionalidade e um acabamento que só uma empresa com mão de obra própria pode oferecer. São quase 40 anos de tradição da família Linsky. Venha conhecer o apartamento de seus sonhos em um de nossos empreendimentos em Gramado. Incorporadora das Hortênsias. A qualidade que faz toda a diferença. Aeroporto Salgado Filho chega a 80% dos voos que haviam antes da enchente. Boa notícia para o turismo da região. A Fraport Brasil, empresa que administra o Aeroporto Salgado Filho, projeta que os números de voos e passageiros de 2025 caminham para atingir os níveis pré-enchente. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o Salgado Filho registrou 40.114 voos, segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil. No mesmo período de 2023, esse montante ficou em 45.180 voos. Ou seja, o total de chegadas e partidas no aeroporto neste ano representa 88,8% do que foi observado 2 anos antes. Quando os voos foram retomados após a enchente em outubro de 2024, o percentual em relação ao período anterior não chegava a 70%. Mais de 10 mil pessoas marcaram presença nos primeiros dias do Natal Luz.
O 40º Natal Luz de Gramado começou com todas as atrações, registrando sucesso absoluto de público. Logo na abertura, na quinta-feira, dia 23, mais de 4.000 pessoas participaram do tradicional Caminho de Luzes, que marcou o início oficial do evento e emocionou turistas e moradores. Durante o primeiro fim de semana, os espetáculos pagos tiveram lotação máxima. O grande desfile de Natal, apresentado na sexta e no domingo, reuniu multidões ao longo da Avenida das Hortênsias e teve todas as 2.176 cadeiras ocupadas. A atração trouxe 400 personagens, novos carros alegóricos e figurinos que arrancaram aplausos do público. Outro destaque foi o Nativitatem, que estreou no sábado, com 3.123 lugares preenchidos no Serra Parque. Mesmo com um tempo instável, o espetáculo arrebatou o público com um show de luzes, música e efeitos pirotécnicos que retrataram o nascimento de Cristo. Passeio pelo interior conta a história da imigração italiana em Gramado. Entre as paisagens deslumbrantes e o acolhimento típico do interior gaúcho, o passeio Linha Bela em Gramado é uma verdadeira viagem no tempo. Localizado a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, a comunidade preserva a cultura e as tradições dos imigrantes italianos que ajudaram a construir a região. Durante o tour, os visitantes conhecem construções centenárias, degustam delícias coloniais e vivenciam o dia a dia das famílias, que mantém viva a herança dos antepassados. Esse passeio já tem uma longa trajetória, são 12 anos de trabalho, né? Inclusive a ideia, o projeto iniciou com a família aqui da Cantina Linha Bela e depois eles foram agregando famílias, né? Quais os lugares onde as pessoas que fazem o passeio passam? A gente inicia sempre com uma visita numa vinícola familiar, visitamos mais de uma vinícola em função da alta temporada, onde a gente tem um fluxo grande. Então a gente precisa fracionar a visita dos turistas nas famílias. Começamos pela ou Vinícola Mazotti ou a Vinícola Zipietro. Depois a gente faz o Velho Casarão, faz um Marco Zero, o início do município de Gramado, no seu Zulmiro, e termina aqui na Cantina Linha Bela com almoço. Um dos destaques é o almoço colonial, preparado com receitas passadas de geração em geração, servido em um ambiente familiar e repleto de hospitalidade. Pães caseiros, massas frescas, saladas e galetos fazem parte da experiência, que encanta quem busca tranquilidade e autenticidade. O passeio acontece de segundas a sábados, na alta temporada. Inicia às 7h30 da manhã e se estende até o início da tarde, no máximo até às 15 horas. Mais informações e compras de ingressos em compradeingressos.com.br/Gramado e Canela. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira em Gramado, Canela e região. A previsão do tempo é um oferecimento do supermercado Sempre Bom. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. A semana inicia nublada e com pancadas de chuva em Gramado. A instabilidade provocou queda na temperatura e após um sábado com máximas chegando a quase 30 graus, os termômetros não ultrapassaram os 15 graus no domingo. Nesta segunda, o clima continuou semelhante. A previsão para terça-feira é de chuva e temperatura mínima em torno de 10 graus, com a máxima podendo marcar cerca de 15 graus. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Você sabia que as provas do SEB estão se aproximando? O SEB é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Ele é utilizado para medir a qualidade de educação de todo o país. Uma grande notícia: Gramado terá uma peça teatral esta semana. E não é todo dia que vem uma peça com um grupo tão qualificado. Eu estou falando da peça Velha Demais,
que vai marcar os 10 anos da Associação Materna de Apoio e Empreendedorismo. E para falar sobre a peça, eu convidei a atriz Fera Carvalho Leite. Seja bem-vindo, Fera. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Um prazer. E aí, é uma turnê que é pelo interior do Rio Grande do Sul. Do que trata Velha Demais? Então, sim, nós estamos circulando pelo interior do Rio Grande do Sul e o espetáculo Velha Demais aborda o preconceito com as pessoas mais velhas, né? A gente pode chamar de etarismo ou idadismo ou até mesmo velhofobia. Só que de uma forma que traz a reflexão sobre esse preconceito, né, que com sorte todos nós ficaremos velhos, então chega a ser engraçado ter um preconceito com o próprio futuro, né, quando se trata de pessoas mais jovens, discriminando pessoas mais velhas, né, e a gente traz então esse tema com muita reflexão, com exemplos cotidianos que denunciam esse preconceito, o etarismo, e também a gente traz uma certa leveza, uma certa possibilidade de positividade em relação ao envelhecer, né? Por isso que o espetáculo ele tem esse nome Velha, e aí a letra D e um símbolo mais, para trazer essa perspectiva positiva. Então, o espetáculo tem músicas, tem dança e tem uma perspectiva de conexão com esse paradoxo de a gente ter um lado da gente que é jovem e tem um lado que é velho. Tem muitos jovens que têm um jeito muito velho de ser e tem muitos velhos que têm um jeito muito jovem de ser. Então a peça convida a gente a viver nesse lugar de paradoxo que às vezes é de ser jovem enquanto velho e ser velho enquanto jovem. Ainda mais num ambiente hoje de ditadura da eterna juventude. Verdade, é isso mesmo. E é isso que daí a peça traz como uma crítica, né? Uma denúncia sobre essa necessidade de a gente precisar aparentar ser jovem e o quanto isso tem nas nossas falas cotidianas, tipo, tu não tem mais idade para fazer isso, ou não pode mais usar esse tipo de roupa, porque já passou da idade, ou tua mãe deve ter sido muito bonita, tipo, velho não pode ser bonito, não pode ser bonita, né? Então, são frases comuns, vai dizer, só que a gente vai normalizando isso e acaba que quando chega da idade madura, quando fica velho de fato, começa a ficar com a autoestima lá embaixo, começa a se sentir mal, começa a achar que não é digno de viver, que não é digno de se arrumar. E aí eu trago referências do cinema. Agora tem um filme brasileiro fazendo muito sucesso que é O Último Azul, né, que conta a história de uma cidade onde os velhos são levados num carrinho para um retiro, para uma vila, eles são excluídos da sociedade. Então, imagina, não pode mais trabalhar se quiser, não tem mais voz, não tem espaço de escolha. Então, imagina. Aí tem A Substância, né, um outro filme de Hollywood, claro, que também mostra o quanto a mulher sofre quando envelhece. Que diz, o diretor da televisão diz para a apresentadora, pois é, aos 50 anos acaba a tua vida. Fez 50 anos, sai da televisão, não pode mais aparecer. Então a peça fala sobre isso, traz luz sobre esse assunto e faz o público então pensar sobre o que está dizendo para os outros, o que está dizendo para si mesmo, para si mesma, e buscar uma outra maneira de mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento para viver melhor, sabe? É sobre isso. Claro. Fera, quem escreveu Velha Demais e quem dirige? É o Bob Balles. O Bob Balles é o diretor do espetáculo, autor. Eu também colaborei com o texto, tá? A partir do momento que ele me entregou o texto que dizia, lá em 2021, dizia, você está velha demais para isso. Esse era o título. E ele me entregou e eu trouxe, então, a minha perspectiva de mulher, né? Porque ele é um homem.
envelhecendo e pensando, puxa, deve ser muito pior envelhecer para uma mulher. E aí eu li o texto e disse, sim, é verdade. Então eu passo a colocar a minha perspectiva e também colocando um pouco da minha percepção dramatúrgica, né? Eu escolhi colocar músicas, eu escolhi colocar outras referências também. Então, o Bob vai estar junto também aí em Gramado. Quem quiser conhecê-lo, ele é um excelente diretor, um parceiro muito querido. E no palco é só você, o monólogo, ou tem mais atores? Só eu. É só eu no palco, mas dizem que eu dou conta do recado. Estou aí há 4 anos fazendo a peça, com muito sucesso, mais de, eu acho que quase 150 apresentações já fizemos. Pelo Rio Grande do Sul, também fomos a Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, fomos para vários lugares. Tá decoradinho o texto, então? Decoradinho, mas eu sempre reviso, né? Porque a memória é aquela coisa, pode falhar. Então eu sempre dou uma revisadinha para ficar bem fresquinho no texto, bem firme, mas não tem erro. Caco do momento também, né? Isso, cacos ou até, às vezes, uma informação, sabe? Eu vou atualizando, assim, eu lembro na época, quando a gente estreou, tinha recém vindo aquele caso de 2 meninas que gozaram da colega na faculdade, dizendo que ela devia ser aposentada aos 40 anos, que ela devia ser desmatriculada. Isso acabou indo até para a televisão, porque é crime, né? Então eu coloquei isso na peça. Depois, quando entrou esse filme, A Substância, eu também coloquei na peça. Quando eu soube que foi feita uma pesquisa com roteiros de Hollywood e que mostraram que o número de falas escritas para mulheres, foi analisado mais de 2.000 roteiros, e o número de falas escritas para mulheres acima de 40 anos cai muito, enquanto para os homens aumenta até os 65. Então eu vou trazendo algumas informações. Só que daí o Bob vem e diz, chega, fera, chega, porque a peça vai ficar com 3 horas. Mas não, a peça tem 1h15 só. Fera Carvalho Leite, atriz, muito obrigado pela entrevista e nos encontramos na quarta-feira no Teatro Elizabeth Rosenfeld. Isso, entrada franca, gratuito, então pode todo mundo. A gente só está pedindo para que levem itens de higiene feminina, absorventes ou até mesmo fraldas infantis ou geriátricas para nós doarmos, para contribuir para a sociedade, para as mulheres em vulnerabilidade. Lembrando que o espetáculo começa às 19 horas, popular, 7 da noite, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, ali na Câmara de Vereadores. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, Adilnet, G2 e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias. Patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra. Venha desfrutar o melhor da vida. Claro, você merece o novo. E Incorporadora das Hortênsias.